Você gostaria de ser um profissional de educação física mais reconhecido, mais valorizado, se tornar uma autoridade, uma referência em seu nicho, em seu segmento de mercado? Então fica comigo que você vai descobrir como, logo depois da vinheta. Eu entendo que marketing e vendas não é dado na faculdade, né? Então precisamos correr atrás, né, por fora para obter esse tipo de informação. Eu venho aqui agora te falar sobre uma forma que é extraordinária e fundamental para o crescimento do seu negócio, para que você realmente venha se tornar uma referência, uma autoridade, né, possa ser mais reconhecido e mais valorizado também no seu mercado, aí no mercado da educação física, e automaticamente, como consequência, as pessoas vão estar te buscando cada vez mais, buscando seus produtos, seus serviços. Então, existe um marketing chamado marketing de conteúdo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o conteúdo é rei. E você vai descobrir mais para o final do vídeo e o que é a rainha. Se o conteúdo é rei, o que é a rainha, tá certo? Então fica comigo que você vai descobrir aqui agora. É o seguinte, vamos primeiro entender, a gente já sabe que o conteúdo é muito importante, e aí a gente precisa saber o seguinte: para quem é o seu conteúdo? Ou seja, com quem você deseja se comunicar, para que seja uma comunicação mais assertiva, mais eficiente. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui, ó, público-alvo, que é algo mais amplo, tá? Mais geral. A gente tem nicho, que é uma parte que foi derivada do seu público-alvo. Então vamos imaginar aqui o seguinte: a gente tem um público-alvo do mercado da saúde e do bem-estar. Ok, só que dentro desse mercado de saúde e bem-estar, a gente tem um nicho, por exemplo, que pode ser um nicho de emagrecimento. Tá? E se a gente fizer um nicho mais profundo, se a gente se aprofundar um pouco mais, subnichar ou hipernichar, a gente tem emagrecimento para mulheres na menopausa, por exemplo, tá certo? Só para ilustrar aqui um pouquinho. Então, quanto mais específico for, melhor. Quanto mais nichado for, melhor, porque aí a sua comunicação vai ficar mais assertiva, tá? Então aqui, ó, público-alvo, nicho, subnicho, e a gente precisa entender quem é o nosso cliente ideal, também conhecido como persona ou avatar. Você provavelmente já ouviu falar. E aí, persona ou avatar nada mais é do que a personificação do seu cliente ideal. Então, imagina. E aí a gente tem aqui o seguinte, a gente tem o que eu chamo de matriz do antes e depois. Isso vai ajudar para você definir melhor o seu avatar, tá? Então você vai definir melhor como que você vai abordar esse seu cliente ideal. Então você precisa saber o seguinte, que o seu produto, seu serviço, ele leva do ponto A ao ponto B. Então imagina comigo assim, do estado atual ao estado desejado. Então antes disso, o teu cliente ideal, ele tem aí o que a gente chama de dor, né? Ó, vou aumentar aqui. Na verdade, vamos imaginar aqui, ó, matriz do antes e depois. Então, o que ele tem, né? O que ele tem antes de conhecer a sua solução, tá? E o que ele passa a ter depois dele conhecer a sua solução. Então, o que ele tem antes? Por exemplo, o que ela tem antes? Aquela cliente que quer emagrecer, né, e que está na menopausa, ela tem ali um excesso de peso, então ela tem mais peso corporal. E o que ela tem depois que ela adquire o seu produto? Ela vai emagrecer e ela vai ter menos peso, tá? Como é que ela se sente? Então é importante você pensar como é que ela se sente antes. Ela se sente feia, ela se sente mal amada, ela se sente triste,
frustrada, enfim, como é que ela se sente depois de adquirir o seu produto, né? Depois da transformação. Ela se sente com a autoestima mais elevada, ela se sente mais disposta, se sente mais feliz. Então isso é muito importante. Ó, rotina, cotidiano dela, do antes e depois. Como é que é o cotidiano dela? Ela anda mais para baixo, devagar, se arrastando, com preguiça, né? A rotina dela tudo é mais difícil. E aí depois ela, pô, já levanta a cabeça, peito aberto, aquela outra fisiologia, né? Então o corpo fala e aí ela se sente melhor, mais disposta para fazer as coisas do dia a dia. E o status é como que ela é vista antes de obter o seu produto, né? Antes da transformação. Então antes da transformação ela é vista como aquela mulher qualquer, feia e tal, maltratada, enfim, descuidada. E como é que ela é vista depois? Olha, pô, ela tá ali se cuidando, tá bem, olha como é que ela é um exemplo. Então aqui a gente tem aqui essa matriz do antes e depois, que é muito interessante para a gente poder aí tá extraindo mais informação. Para quê? Para que o seu conteúdo seja mais assertivo. Então é importante você identificar bem para quem que você vai se comunicar, tá? Dito isso, a gente passa aqui para a próxima etapa, que é o que? O objetivo. Então, quais são os objetivos do seu conteúdo? Então, presta atenção aqui, ó. O objetivo que você tem, atrair, vou até aumentar aqui um pouquinho, ó. O objetivo que você tem aqui, ó, atrair, tá? Ou seja, chamar a atenção. Então, teu conteúdo tem o objetivo de chamar a atenção do teu cliente ideal. Objetivo também aqui, ó, de se relacionar, depois de fechar, né? Ou seja, fazer uma ponte para venda, e depois a gente tem também o objetivo de acompanhamento, também chamado de follow-up, tá? Então é legal, qual é o objetivo do teu conteúdo? É esse. Então a gente só recapitulando: atrair, se relacionar, fechar, tá? Fechamento e acompanhamento. Bacana. E agora a gente vai saber o seguinte: quais são os formatos que nós temos de conteúdo. Então a gente tem aqui, ó, formato em vídeo, tá? Formato em texto, imagem, áudio e um mix. A gente também pode fazer um mix aí dos formatos. E interessante também, uma boa sacada é o seguinte: imagina que você tem um artigo que você já escreveu, já tem um tempo, e que está lá no seu feed lá atrás. Como já tem um tempo, já está lá no seu feed bem para trás. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar esse teu conteúdo que era em texto e você pode refazer ele, só que agora num outro formato, por exemplo, no formato de vídeo. Então isso aí fica essa dica prática aí para você executar. Legal? Maravilha! Dito em relação ao formato, a gente vem aqui, ó, para a parte de tipos de conteúdo. Quais são os tipos? A gente tem basicamente quais tipos? Topo, imagina um funil, tá? Imagina um funil e que você tem lá no topo do funil, você tem o tipo de conteúdo que vai gerar conscientização, vai aumentar a consciência do seu cliente ideal, que o seu produto, o seu serviço existe e que ele precisa do seu produto, do seu serviço, tá? Então aqui, ó, vai gerar conscientização. Então imagina aqui comigo, ó, você pode fazer o seguinte, ó, aqui tem um infográfico e você pode estar disponibilizando um infográfico, por exemplo, os 5 benefícios, aqui está dando o exemplo da soja, mas 5 benefícios do exercício prancha frontal, pronto, ou prancha lateral, enfim, você pode dar os 5 benefícios do exercício feito em casa. Então, por exemplo, tá? E aí você vai estar aqui fazendo um infográfico. Esse aqui é só um modelo que eu peguei no Canva mesmo, tá? Então você pode fazer de forma bem simples, rápida e gratuita, porque o Canva tem a versão gratuita que atende bem legal, tá? Você pode também, qual é um outro tipo de conteúdo para conscientização? Dúvidas frequentes. Então imagina que você tenha lá aquela parte de um site qualquer que você siga, né? Aí tem aquela parte onde tem as dúvidas mais frequentes, mais comuns. Você pega lá e você pode estar criando conteúdos aí para
tirar essas dúvidas frequentes, que pode ser a dúvida do seu cliente ideal. Legal? Maravilha. Exemplo aqui, ó, X benefícios da vitamina D em mulheres na menopausa. Lembra do nicho que eu falei, ó? E aí o que você pode fazer? Você vai, aqui tem um exemplo, né? O que a gente usa aqui, ó, bem interessante, onde você pode estar aqui simplesmente criando, né? Usando aqui essa ferramenta que a gente usa também, que é uma ferramenta bem interessante, que é o Slicker, onde você pode estar, tem vários conteúdos aqui para você estar utilizando. É uma ferramenta que já te entrega os conteúdos pagos, os conteúdos prontinhos para você chegar ali e já ir publicando, postando, às vezes fazer uma edição ou outra, ela te permite também. Então é bem interessante essa ferramenta e é muito acessível, vale muito a pena. É melhor do que você de repente estar terceirizando, pagando algum design para estar fazendo esse serviço para você. Então, ó, recomendo fortemente essa ferramenta e o link também vai estar aí na descrição do vídeo para você conhecer lá, ter uma experiência e se achar que faz sentido, contrata a ferramenta e vai ser feliz, tá? Porque já te dá ali todo o conteúdo prontinho, legal? Então, maravilha. Dito isso, agora a gente vai para o segundo tipo aqui, que é o conteúdo do meio do funil, tá certo? Então, lembra que tem um funil, topo do funil, conscientização. Meio do funil, agora a gente vai para a parte de avaliação, onde o seu cliente ideal começa a ponderar, começa a avaliar se vale a pena ou não para ele o seu produto, o seu serviço, tá certo? E aí, o que é importante? Você ter o que? Imãs digitais, recompensas digitais, iscas digitais, só uma questão de nomenclatura. Você vai dar algo para o seu possível cliente, para que ele tenha uma experiência, alguma pequena vitória, né? E aí, com isso, vai pesar também na decisão dele de estar aí adquirindo seu produto. Você pode também convidar para um webinar. Então, um webinar que a pessoa vai estar se comprometendo com o tempo dela. Então, o tempo também é muito importante, né? É o nosso bem mais precioso que a gente tem, que não volta mais. E a gente pode estar aí, como exemplo, dizendo aqui, ó, os 6 maiores erros de escolher. E aí você pode escolher treinar em uma academia, em uma grande rede de academia, por exemplo. E eu não vou nem citar o nome, também não recomendo que cite o nome, até por questões éticas, né? E aí você põe lá quais são os maiores erros da pessoa escolher se exercitar em uma mega academia, uma grande rede aí. Então, quais são, o que ela pode ter que não é legal, de experiência ruim, tá? Então você vai lá e enfatiza isso e aproveita e reforça aqui, ó, os seus diferenciais, o que você oferece como solução, né, como sendo mais completo e a melhor opção para esse cliente ideal. Legal? Então, depois aqui desse conteúdo do tipo do meio do funil, a gente tem o conteúdo do fundo do funil. E aí já está ligado o que? A parte de conversão. O que é o conversão? Fechamento. Conversão é levar o cliente a tomar uma decisão de compra, por exemplo, ou então alguma ação que você deseja que ele tome, tá? Então aqui, ó, conversão, fechamento, e aí a gente tem quais tipos de conteúdo que a gente pode estar aí publicando que vai ajudar nessa parte do fundo do funil. Depoimentos, por exemplo, comparativos de antes e depois. A gente pode ter conteúdos que quebrem objeções, então são respostas a objeções. Ah, não tenho tempo é uma objeção, não tenho dinheiro é outra objeção, será que é para mim? Né? Será que funciona? Então são algumas objeções aqui que podem ser quebradas. Então, por exemplo, ó, X motivos por que o seu programa, né, o XPTO, irá te promover mais bem-estar, mais qualidade de vida em 2 semanas, sei lá, estou dando um exemplo aqui só para ilustrar, tá? Então aqui seria um tipo aqui de título desse teu conteúdo de conversão, que é o do fundo do funil, tá certo? Então maravilha. Agora a gente vai para a parte de estruturação, que é a estrutura do conteúdo. Então a gente tem o que na estrutura do conteúdo? A gente tem
headline, que seria aí, que é na verdade o título, tá? Então, ó, como que as pessoas estão buscando aí nas redes sociais, na internet, no Google, no YouTube, né? Como que eles estão buscando pela solução que você oferece. Então, o que eu sugiro? Ó, a sacada aqui é a seguinte: vai lá no Google e digita, por exemplo, se o teu nicho é emagrecimento de mulher, você vai botar lá emagrecimento, com emagrecer. Bota essa palavra-chave, emagrecer. O próprio Google, o próprio YouTube já vão te dar algumas sugestões de que as pessoas estão buscando. E aí você vai lá e você pode estar estruturando o seu título, a sua headline, tá? Quais são aí os 3 tipos principais de headline? A gente tem a headline que atua como prova social, então é alguém que está falando bem do teu produto, do teu serviço, é a prova social. A gente tem aqui, ó, a headline que atua, atinge diretamente na dor, ou seja, no problema, então reforça o problema que a pessoa tem, tá? E a gente tem aqui o tipo de headline que vai no prazer, no sonho, no desejo, tá? Então nós temos aqui 3 tipos de headline, tá certo? Maravilha! Além da headline, o que faz parte mais da estrutura do conteúdo? O corpo do conteúdo, ou seja, o contexto ali do conteúdo, a história, né? A parte mais interna do conteúdo, o conteúdo propriamente dito, tá? E a gente tem também o CTA, que é o que? É o Call to Action, ou seja, a chamada para ação. Então, sempre que você for gerar um conteúdo, lembre-se de colocar o CTA, tá? Que pode ser desde deixa aqui seu comentário agora do que achou desse post, o que você mais gostou desse post, deixa aqui, marque um amigo, me chame no direct, mande uma mensagem para mim, clica no link da bio, digita aí se eu quero para participar da lista exclusiva, tá? Então são alguns exemplos de call to action, tá certo? E a gente tem aí intuito. Quais são os intuitos desses conteúdos? Basicamente, as pessoas, a maioria das pessoas estão nas redes sociais para quê? Estão na internet para quê? Ou para educação, né, para se educar, tá? Ou entretenimento, para se entreter, e também buscando informação, tá? Então são alguns dos três intuitos principais aqui que as pessoas estão nas redes sociais. Então, legal. E aí, vamos lá. A gente já sabe que o conteúdo é importante. A gente já sabe que a gente precisa falar para um determinado cliente ideal. Ok, já sei já a estrutura do conteúdo. Tá. E em relação, como que eu vou planejar isso? Então é importante que você tenha, que você monte aí a sua linha editorial, que você se planeje, tá? E a linha editorial, aqui eu estou dando alguns exemplos, mas por exemplo, você tem que ter conteúdo que seja inspiracional, conteúdo que sirva como prova. Prova é diferente de prova social. Então, prova é quando você tem um artigo que comprova o que você está falando, tá? Então você tem uma prova. E prova social é quando alguém, tá? Ou alguma empresa, enfim, alguém está falando bem do seu produto, do seu serviço, tá? Outro da linha editorial que é interessante, mitos e verdades, e também conteúdos técnicos, tá? Então aqui eu dei aqui, ó, exatamente 5 exemplos de linha editorial. Pode ter outros. Aí use a sua necessidade, vai de acordo com a sua necessidade, com a sua criatividade, tá? Mas é importante você construir uma linha editorial. E depois da linha editorial, é importante que você tenha um calendário de conteúdos. Então aqui eu até botei um exemplo de cronograma, tá? Vamos ver se vai abrir aqui agora, ó. Eu vou clicar aqui para ver se vai abrir. E vamos ver se eu consigo mostrar aqui em relação ao conteúdo, que na verdade é um cronograma, ó. Aqui, ó. Acho que dá para ver aí um pouquinho, tá? Em relação ao cronograma. E é isso aí, ó.
tá? Aqui eu tenho primeira semana, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, ok? E aí eu tenho aqui um cronograma de postagens. Isso aí é muito importante para você se organizar, tá? Se organizar e não perder tempo. E agora a gente vai falar o seguinte, tá, Bruno? E aí, como é que eu crio esses conteúdos? Eu vou te falar aqui algumas fontes inesgotáveis de conteúdo, para que você nunca mais fique pensando assim, cara, eu não sei o que eu vou postar, o que eu vou colocar no meu post, como que eu vou criar o meu post. Então vamos lá, fontes inesgotáveis. Vamos lá, então, eu tenho Google básico, Googão, né? O pai dos burros aí agora na era digital. Eu tenho aqui, ó, notícias, o Google Notícias. É só jogar lá na busca, né? Uma palavra-chave que eu queira. Vou nas ferramentas de filtragem, clico em notícias e eu vou ter as últimas notícias ali. Eu posso filtrar mais ainda, tá? Eu tenho também a opção de Google Alerts, que se você digitar lá no Google Alerts, você vai ter como colocar uma palavra-chave para você ser avisado sempre que tiver conteúdo novo na internet sobre aquela palavra-chave. Você vai chegar um aviso no seu e-mail, tá? Então isso é bem legal. A gente tem também o famoso YouTube. Então YouTube é a segunda maior ferramenta de busca da internet, só perde para o Google, tá? Então você vai lá no YouTube, digita lá e você vai ter aqui todos aqueles títulos que aparecem, são sugestões ali, exemplos de conteúdo que você pode estar gerando, tá? A gente tem também essa ferramenta que eu acho incrível, que é Answer the Public, como está escrito aqui, tá? É só você jogar no Google e você vai descobrir como é que usa ela, muito simples, e ela te dá várias ideias de você vai jogar uma palavra-chave, vai escolher o país, né, a língua, e você vai jogar a palavra-chave e ela vai te dar uma série de possibilidades de perguntas, tá? De como é que as pessoas digitam também na internet. Então ali dá para você tirar bastante ideia. E Ubersuggest, tá? Que é uma outra ferramenta também bem interessante para você pesquisar. E a gente tem o Yahoo Respostas. Yahoo Respostas é incrível, que são ali tipo um fórum, né, onde as pessoas deixam lá suas perguntas. Então são perguntas bem populares e aí você pode estar ali tirando ideias para criar os seus conteúdos de acordo com a demanda do mercado. Legal, né? Maravilha. Então já sei da onde eu vou tirar as minhas ideias. Maravilha, né? Sabendo disso, deixa eu fechar aqui. E aí eu falei que eu ia falar sobre quem era a rainha, né? Quem era, já que o conteúdo é rei, quem era a rainha? A distribuição desse conteúdo é a rainha. E como é que eu vou fazer para distribuir esse conteúdo? Então, eu recomendo fortemente, se você não tem ainda, que você tenha um blog e um site. Por quê? Porque um blog e um site é seu, é algo que você tem total controle, diferente das redes sociais. As redes sociais são importantes, muito importantes. Eu utilizo e todos os grandes players utilizam as redes sociais. Porém, saiba que as redes sociais não são de propriedade sua, ou seja, você não tem total controle nessas ferramentas. Uma hora ou outra, o Facebook, né, o YouTube, o Instagram, enfim, seja ela qual for, decide bloquear a sua conta e aí a sua conta realmente ela é bloqueada e você perde todo o acesso e tudo que estava dentro das redes sociais. Eu não sei se já aconteceu com você de ser bloqueado, né, ou de perder alguma conta de Instagram, Facebook, enfim. Mas se aconteceu, você sabe bem do que eu estou falando, né? Perde todo o acesso, perde tudo. Então, se você tem um blog e um site, você tem um controle sobre o que você pode ou não colocar de informação dentro da sua estrutura, tá? Então tem a sua própria estrutura. E hoje em dia, antigamente que você precisava de desenvolvedores, tá? Hoje em dia é tudo muito simples, muito rápido para você ter o seu blog e o seu site, tá? Também vou deixar aí na descrição desse vídeo um link para você experimentar, na minha visão, a melhor plataforma de soluções digitais
e você vai ali, tem tudo dentro de um mesmo lugar, os melhores construtores, os mais rápidos. Você constrói as páginas, landing page, funil, site, blog, tudo de forma muito simples, intuitiva e rápida, beleza? Então vamos lá. Tá, beleza, aí eu tenho lá o meu site, meu blog, que é como se fosse a minha base operacional, e eu vou utilizar as redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Twitter, TikTok, WhatsApp, Telegram, tudo isso para quê? Para que eu possa distribuir de forma massiva, ou aonde mais se encontra o meu público, tá? Com mais ênfase, para que possa atingir, possa alcançar um número muito maior de pessoas. E obviamente tem as duas formas, de forma orgânica e a forma paga, né? Publicidade de graça e publicidade paga. Publicidade paga, obviamente você está pagando para alcançar mais pessoas, e isso faz com que o processo seja acelerado, até porque de forma gratuita essas plataformas estão cada vez entregando menos, alcançando menos pessoas de forma gratuita, tá? Beleza, e aí no WhatsApp eu tenho como? Lista de transmissão, então posso estar distribuindo meu conteúdo através de lista de transmissão, grupos de WhatsApp, tá? Ou aqui no Telegram, muito usado, tem o canal do Telegram e tem os grupos do Telegram também, que é bem interessante aí para você estar utilizando, tá certo? Maravilha, então falei da distribuição, agora eu vou falar aqui da parte de ferramentas. E aí, Bruno, o que eu preciso de ferramentas? Então vamos lá. Como eu falei, a gente tem aqui a Slicker, que na verdade é uma plataforma onde ela disponibiliza já vários posts, são mais de 500 posts, tem muitos posts de tudo quanto é tipo, voltado para o profissional de educação física, para o nutricionista, enfim. Então, basicamente, eles têm lá a imagem pronta, tá? Que você pode inclusive editar. Eles têm também o texto, a descrição do texto, já com hashtag que você pode estar utilizando, com inclusive a fonte da onde foi tirado a descrição. Então, é bem legal que ele já te entrega tudo mastigadinho, e aí depois você só vai lá e organiza, já pode programar. Inclusive eu fiz uma aula que você pode ver aqui no canal, que eu falo qual ferramenta que você pode usar para programar as suas postagens de forma automatizada, né, e gratuitamente, sem ter que pagar nada por isso. Então você vai programar os seus posts já para a semana inteira, para 15 em 15 dias, para um mês, como você quiser programar. Você já deixa tudo agendado e aí vai no piloto automático, sendo publicado, distribuído nas suas redes sociais. Legal? Então a gente tem aqui essa plataforma que eu recomendo fortemente, porque é mão na roda. Se você fosse pagar aí uma plataforma terceirizada, né, de freelancer, com certeza você ia gastar muito mais. Então ela tem um preço muito acessível, tá? Muito bacana. Obviamente que quem é aluno, quem faz parte aí do grupo Profoco Digital, né, da nossa comunidade Profoco Digital, quem é um membro tem aí um desconto exclusivo através aí da nossa comunidade, tá certo? E a gente tem também o seguinte, a plataforma de marketing digital, que é a plataforma de soluções digitais, que eu falei que o link está aqui embaixo, na descrição você vai encontrar o link dessa plataforma de soluções digitais, onde você tem ferramenta de e-mail marketing, que é para você fazer o teu autoresponder, ou seja, aquelas programações de e-mail para que seja de forma automática também, tá? Tudo programado para que você possa construir o seu site, o seu blog, se você ainda não tiver um, para que você possa criar e ter o seu processo de vendas, o seu funil de vendas, tá? Inclusive também temos a ferramenta de webinar para você fazer o webinar gravando, ou você pode deixar o webinar programado, enfim, tem várias possibilidades na ferramenta, e tudo isso no mesmo lugar, nessa plataforma de soluções digitais que eu falei, que o link vai estar aqui embaixo na descrição para você conhecer lá, experimentar. Tem a versão gratuita, use a versão gratuita, não tem limite de tempo, use a versão gratuita, e obviamente se fizer sentido, legal, vamos embora para a versão paga, né, para assinatura,
porque obviamente você vai estar aí gerando mais resultado através dessas ferramentas, tá certo? Então maravilha, falei aqui da plataforma e é importante você pensar em métricas. E como é que você vai obter essas métricas? Através de pixel. Pixel nada mais é do que um código, que esse código vai rastrear as pessoas que visitaram o teu perfil do Instagram, visitaram a tua fanpage do Facebook, visitaram o teu site, teu blog, tá? Teu funil de vendas, qual o processo, até onde ele chegou. Então tudo isso é bem interessante para você poder metrificar, né? Ter ali as métricas para avaliar e também o engajamento. Você pode também, é importante você estar acompanhando se o teu perfil, por exemplo, das redes sociais está crescendo, está estável, né? Se está chegando, teu conteúdo está alcançando mais pessoas, menos pessoas. Então isso tudo é interessante você pensar aí nessas ferramentas aqui especificamente. Agora eu vou falar sobre algo a mais, é um extra, é um plus aí desse nosso treinamento de hoje, que eu vou falar o seguinte, em relação a comportamento inadequado nas redes sociais, em relação a conteúdo que, na minha visão, tá? Eu estou deixando aqui bem claro que eu não sou o dono da verdade, mas na minha visão, ao meu ver, esses conteúdos não devem ser publicados, porque eles são conteúdos polêmicos, que geram discórdia, que geram discussões e que isso pode fazer com que você perca cliente. Então, não fale sobre religião, cada um tem a sua e tá tudo bem, política, futebol e sexualidade. Então aqui são alguns temas que eu recomendo fortemente que você evite e na verdade não utilize nas suas redes sociais. Legal? Beleza? Então, basicamente, o que eu queria dizer é que o conteúdo é rei e a distribuição é rainha. Se você aplicar tudo isso que eu falei no treinamento de hoje, ficou um pouquinho extenso, ficou um pouquinho longo, eu sei, mas é um conteúdo que é muito relevante, muito importante para que você possa se tornar uma referência, uma autoridade, tá? Para quê? Para ser mais reconhecido, mais valorizado como profissional de educação física no seu mercado, no seu segmento, no seu nicho. E isso tenho certeza que se você aplicar, você vai ter muitos bons resultados e vai impactar positivamente na sua carreira. Beleza? Então, ó, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe, deixa seu like aí, tá? Comente e eu vou ter o maior prazer em ler seu comentário, responder, enfim. Tamo junto, no mínimo para sempre. Forte abraço e até o próximo.